Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 18 de setembro de 2016. Bom, gente, o pessoal de São Paulo está pedindo uma força para mim. Eu não fui contratado por ninguém de São Paulo, então assim, eu vou dar uma prévia, tá? Só uma amostrinha do que vocês poderiam fazer se me tivessem contratado. Tá? Não vou largar todo o ouro pro bandido, né? Mas vamos fazer assim. Vocês têm lá em São Paulo, eu segui a última eleição de vocês aí em São Paulo, tá? Eu não estou seguindo essa porque não fui contratado. Mas existe uma situação que aconteceu na última eleição e eu vou me referir à última eleição. Tá? Para que vocês entendam o que está acontecendo agora aí em São Paulo. Mas sem ver essa nossa eleição agora, tu vai dizer o que está acontecendo agora com a última eleição, Antônio? Pois é, tu vê como é a coisa simples até. Na última eleição de vocês tiveram vários candidatos que chegaram a disputar, não é assim? E somando os votos em branco, nulos e as abstenções, percebam, somando os votos, vocês podem verificar vocês mesmos, pesquisem aí em São Paulo, os votos brancos, nulos e abstenções, tá? Aquelas pessoas que não votam em ninguém, ninguém merece meu voto, tá? Somando essas aí, o último colocado da disputa para prefeito teria chegado no segundo turno. Com esses mesmos votos em branco, nulo e abstenções, no segundo turno ele teria ganho. O último colocado em São Paulo, aquele com menos chance de vencer, aquele sem possibilidade nenhuma de vencer. O último colocado nas pesquisas eleitorais tinha menor índice de rejeição e não subiu. Porque as pessoas não votaram nele. Porque as pessoas decidiram que iam votar ou num ou no outro. Que iam levar para o segundo turno ou um ou outro. Daqueles que são sempre os mesmos. Aí em São Paulo, vocês sempre querem mais do mesmo. Aí em São Paulo. Então não adianta chorar, espernear, sabe? Não é só em São Paulo. É em todas as cidades do Brasil. Se vocês sempre votam nos mesmos, vocês vão ter sempre os mesmos eleitos. Se vocês acreditam em propaganda eleitoral, vocês vão ter sempre a mesma coisa. Índice de rejeição é aquele índice que as pessoas não gostam, não aprovam determinado candidato. É o que tem menos chance de evoluir e de crescer. Um candidato que tem menor índice de rejeição significa que as pessoas pouco conhecem sobre ele, ou pouco sabem sobre ele, ou mesmo nada tem sobre ele, nada tem contra ele. Vocês vocês elegeram aí em São Paulo Tiririca e mais 4 deputados nas costas dele. Mas não. Vocês elegeram o Enéas, mais 3, 4 deputados nas costas dele. Mas não. Não querem fazer isso com o prefeito. Vocês não aproveitam o voto de protesto real, que foi o caso do Enéas, que foi o caso do Tiririca, que são casos emblemáticos nacionais, para prefeito. Vocês usam essa ferramenta do voto de protesto real, que é o voto naquele que não tem mandato, naquele que não tem vício político. Vocês não utilizam isso aí em São Paulo. Não usam isso aí em São Paulo. E aí vocês pedem socorro, help, porque não sabem o que fazer aí em São Paulo. Bom, o último candidato pode ser eleito. Se ele não tiver alto índice de rejeição, pode ser eleito. Qualquer pessoa aí em São Paulo pode ser eleito. O que anula uma eleição não é voto nulo, não é voto em branco. O que manipula uma urna é exatamente esses votos.
Então, se vocês votarem, em vez de votar em branco, votar nulo, se vocês, em vez de se abstiverem de votar, votarem de forma válida e consciente, reduzirem a margem de votos em branco e nulo e votarem realmente um voto de protesto, vocês podem eleger o último colocado de vocês. Aquele que tem menos chance de ser eleito. E mudar totalmente o cenário político nacional. Mudar totalmente o cenário político local, regional. Vocês podem fazer a diferença. Todos, de todas as cidades, podem fazer a diferença. Basta votar em quem vocês acham que deve votar. Vocês podem dar um voto de protesto para prefeito. Aqui em Porto Alegre, nós fizemos isso, infelizmente, com Olívio Dutra. Tinham 3 candidatos com chance real de chegarem no poder quando Olívio Dutra foi candidato pela primeira vez. E ele foi eleito. Nós somos culpados parcialmente de tornar o PT um partido nacional, que até então não tinha nenhuma capital no Brasil. E aí o prefeito Olívio Dutra ganhou a capital de Porto Alegre. Era um partido só de São Paulo. Aí já ganhou aqui em Porto Alegre, começou a se tornar um partido nacional. Essa culpa nós carregamos. Mas o que aconteceu? Era um voto de protesto. Era o único que não tinha chance de chegar no poder. E chegou. E chegou. Por que se nós conseguimos fazer isso aqui, vocês não podem fazer isso aí? Não, tudo bem, vocês podem até errar. O cara pode não ser um bom prefeito. Mas pelo menos oxigena o poder. Troca, alterna o poder. Muda. E se vá que ele seja um bom prefeito, porque pelo menos ele vai tentar, ele vai errar tentando, fazendo o máximo que pode. Agora, os outros têm mídia, os outros têm publicidade, os outros têm grana. E aqueles que não têm grana não têm como crescer. Mas vocês podem votar o voto de protesto. Em qualquer cidade do Brasil, o voto de protesto não é o voto em branco, não é o voto nulo, não é abstenção. É votar em quem não tem mandato. É votar em quem não tem força. É votar no mais fraco. É mostrar que o dinheiro não faz a diferença na hora da decisão, que o eleitor é que faz a diferença, que o teu voto é que faz a diferença. Só tem um voto para dar, mas os votos somados é que nem formiguinha, gente. Formigueiro não é nada só com uma formiguinha, mas com todas as formigas reunidas, trabalhando. É assim que funciona a democracia. Tá que no formigueiro não é democracia, mas o voto funciona desse mesmo jeito, a eleição funciona desse mesmo modo. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês vão estar elegendo corruptos sempre. Vocês não vão estar oxigenando o poder nunca. A escolha sempre foi de vocês, sempre será de vocês, mas vocês não querem acreditar, o problema vai continuar sempre a mesma coisa, sempre a mesma corrupção. Até que vocês um dia aprendam a votar, a valorizar o voto, a conscientizar que o voto é importante. Não existe democracia sem voto e sem controle social, sem fiscalização. Não existe em lugar nenhum do mundo. E o Brasil não vai reinventar a democracia. Ou tu aprende a votar, ou tu não vai conseguir democracia. Então, vocês têm sim oportunidade em São Paulo. Não adianta dizer que não tem. O que vocês não têm é vontade de olhar para a tabela e ver quem é quem. Tá? Façam a parte de vocês aí em São Paulo e se alguém quiser me contratar, pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção dispensada.